pessoal, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Então, gente, a partir daqui a gente dá a nossa continuação aos tecidos, né, que formam os organismos vivos, e com isso a gente visualiza o tecido nervoso, que acaba sendo esse tecido de comunicação, sendo capaz de receber, interpretar ou responder a estímulos, tá? Então ele tem toda essa funcionalidade básica. As células do tecido nervoso, elas são amplamente especializadas no processamento de informação. Então eles vão ser responsáveis por todo o processamento de informações que ocorrem no nosso corpo. Os neurônios acabam transmitindo esses impulsos nervosos e a atuação das células glia atuam junto com eles, tá? Então eles têm essa funcionalidade básica. Essa função ela acaba tomando um tamanho maior quando o tecido nervoso faz as comunicações entre os órgãos do corpo e o meio externo, que permite você sentir cada extremidade do teu corpo. Então, a cada toque, esse impulso percorre todo o teu sistema nervoso, chega no cérebro, recebe a mensagem de resposta e volta até as extremidades do seu dedo, do seu pé e em qualquer parte do corpo, tá? Então, situações assim de frio, né, que você tem o estímulo externo, também acaba sendo recebido por esses receptores na pele e são transmitidos por neurônios sensíveis, né, e interpretada pelo sistema nervoso central, que você está tendo uma perca de calor muito grande para o meio e aí você sente frio, né? Você acaba sentindo essa sensação do frio. E com isso, as células do tecido nervoso, elas são divididas em dois tipos, né? Em neurônios e células glia, que têm funções diferentes, mas interconectadas, né? Os neurônios são aquelas estruturas que recebem, né, que transmitem informação através de mediadores químicos, ou seja, neurotransmissores e impulsos elétricos, e a gente identifica regiões, e dentro da estrutura a gente identifica essas regiões, né, na maioria dos neurônios. Eles possuem o corpo celular, né, que neles estão localizados o núcleo e as organelas, por exemplo, as mitocôndrias, né, como são células que precisam de uma quantidade de energia muito grande. Então, você tem a presença de mitocôndrias ali, o axônio, que é o prolongamento longo do corpo celular, geralmente é único, né, de uma espessura constante em todo o seu comprimento, e é envolto por macroglias, que são de dois tipos, que primeiramente o oligodendrócito, né, e as células de Schwann, e os dendritos, que são os prolongamentos curtos do corpo celular, que possuem muitas ramificações e que se afinam nas pontas, né? Que aí fazem ligações entre outros neurônios, fazem interação com outros neurônios, tem todo a sua extensão do tecido nervoso e ele acaba sendo descrito de vários tipos e classificado da seguinte maneira, tá? Segundo a forma deles, que você tem os neurônios multipolares, bipolares e unipolares, e segundo a função, os neurônios sensitivos, os motores e os integradores, que são os tipos de neurônios, tá? E com isso a gente tem as células glia ou neuroglias, que são muito mais numerosas que os neurônios, e a função delas é nutrir e proteger todo o sistema nervoso. Além disso, claro, ajudam na regulação das sinapses, né, e nas transmissões dos impulsos elétricos. Dentro disso existem dois tipos de célula glia também,
E aí essa divisão se separa em microglias, né, que servem para proteger todo o sistema nervoso e agem de formas muito semelhantes aos macrófagos, destruindo componentes estranhos, células velhas que precisam ser trocadas, né, dentro da parte tecidual. E as macroglias, que possuem 4 subtipos delas, que cada uma possuindo sua função específica, auxiliando de forma direta na transmissão dos impulsos nervosos. E aí dentro delas a gente tem os astrócitos, os oligodendrócitos, os ependrimócitos e as células de Schwann. Essa caracterização acaba dividindo, né, o tecido nervoso em 2, tá, que constitui todo o sistema. E aí com isso a gente tem a separação no sistema nervoso central, né, que é formado pelo encéfalo, que fica dentro da caixa craniana, e pela medula espinhal. Tá? No cérebro e cerebelo, que compõem o encéfalo, os corpos celulares dos neurônios se concentram na região mais externa, né, no córtex cerebral, formando a substância cinzenta. Os prolongamentos, os axônios, né, formam a região mais interna, que é chamada de substância branca. Enquanto isso, a medula espinhal, a substância branca é mais externa e a cinzenta é mais interna. E o sistema nervoso periférico, tá, que o próprio nome já diz, né, da periferia, onde ocorre a transmissão do impulso nervoso, que é essa forma de comunicação dos neurônios. Os impulsos são esses fenômenos de natureza eletroquímica, uma vez que envolve substâncias químicas e essa propagação de sinais elétricos. Tá? Essas sinapses elas ocorrem entre os prolongamentos dos neurônios, dos axônios de uma célula e dendritos das células vizinhas. E ocorre devido a essas substâncias químicas, né? Que são esses mediadores chamados de neurotransmissores. Com isso, os sinais elétricos, né, geram um potencial de ação nas membranas dos neurônios, que acaba ocorrendo essa mudança dentro das cargas elétricas, tá, dessa parte tecidual. Então acabam sendo bem distintas essas caracterizações que ocorrem. E aí, claro, toda essa transmissão ocorre pelos nervos do corpo humano, né? Que são estruturas formadas por fibras nervosas e tecido conjuntivo, e são responsáveis por essa transmissão dos impulsos nervosos, dos impulsos elétricos, né? Que são conhecidos como esse potencial de ação. E aí, os nervos estão distribuídos por todo o corpo humano e se iniciam no encéfalo e na medula espinhal. Tá? A principal função é estabelecer essa comunicação que ocorre dos órgãos motores e de sensibilidade, tudo por meio do sistema nervoso central. Tá? Os nervos, essas estruturas filamentosas, né, que formam esses cabos ou feixes de fibra nervosa, acabam sendo formadas por axônios, por fibras motoras, né, e dendritos, por fibras sensitivas. Então, o seu revestimento é feito de tecido conjuntivo e acaba sendo classificado também quanto à forma, né, em epineuro, que corresponde àquela camada fibrosa e auxiliar no preenchimento dos espaços que ficam existentes entre os feixes de fibra. O perineuro, que corresponde a uma bainha de células que reveste esse feixe de fibras, e o endoneuro, né, que é localizada no interior do perineuro e é uma outra camada de fibras. Tá? Com isso, eles são considerados esses apêndices dos axônios das células nervosas, os quais fazem essa ligação entre o sistema nervoso e o corpo humano. Então, eles se classificam também de acordo com essas diferentes formas, né? Variando assim com isso de acordo com o tipo de fibra que os constitui. Por exemplo, a classificação, o nervo aferente, né? Que
que é formado por esses nervos sensitivos. Eles enviam sinais da periferia do corpo para o sistema nervoso central por meio de sinais, né, que correm pelas fibras sensoriais. Os nervos eferentes, que são chamados de nervos e fibras motores, são aqueles nervos que enviam sinais do sistema nervoso central para os músculos ou glândulas através de sinais estimulantes. E os nervos mistos, né, que aí são formados por fibras sensoriais e por fibras motoras, que com isso a gente tem exemplo, por exemplo, os nervos raquidianos. E isso, né, dentro dessa classificação que ocorre, essa divisão do sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, acaba formando, né, toda essa organização e separando esses nervos, né, os nervos que a gente conhece como nervos cranianos, né, os nervos que vão para a face, os nervos que vão para o resto do corpo, os glingos faringianos, né, os nervos trigêmeos, então todos eles originados no encéfalo. Esses nervos cranianos conectam os órgãos do sentido, boca, nariz, ouvido, olhos, né? E com o cérebro que inerva a parte da cabeça, o coração e os pulmões, né? Que aí tem esse movimento involuntário, tá? São formados por 12 pares de nervo e cada par de nervo atua no nosso corpo, tá? Por exemplo, o nervo olfatório possui função sensitiva, né? E é responsável por conduzir esses impulsos olfatórios. O que você sente de cheiro, o que você capta de cheiro no ar, acaba sendo codificado por ele. O nervo óptico, que possui função sensitiva também, e essa tem origem na região da retina e penetra o crânio através do canal óptico, tá? O nervo oculomotor, que possui função motora, né? E é responsável pela movimentação dos olhos. Você conseguir olhar para os lados, para cima e para baixo. Tá? O nervo troquelar, que possui a função sensitiva e motora e está relacionado também ao movimento dos olhos e da visão. O nervo trigêmeo, que possui função motora, né? Então parte desse nervo está relacionada à mastigação. A função sensitiva é responsável pela inervação da face, de parte do couro cabeludo e de regiões internas do crânio. O nervo abducente, que possui função motora também, e esse nervo é responsável pela inervação do músculo reto lateral do olho. O nervo facial, que com função motora e sensitiva, está relacionado a essas expressões faciais e a sensibilidade muscular. Com ele, a gente tem o nervo vestibulo-coclear, que possui apenas função sensitiva, né? E está relacionado ao equilíbrio e à audição. Você conseguir se localizar no tempo e no espaço, manter o teu equilíbrio, se manter estático, se manter em movimento, se assim for necessário, e captar essas ondas sonoras, né? O nervo glossofaringiano, que é responsável pela sensibilidade que envolve a língua, a faringe e a tuba auditiva, e atua nos músculos da faringe também. O nervo vago, que apresenta a função motora e sensitiva, ele acaba sendo responsável pela manutenção dessas funções vitais, como a regulação da frequência cardíaca, por exemplo. Nervo acessório, que tem função motora e atua na deglutição e nos movimentos da cabeça, né, e do pescoço, que permite você movimentar, virar a cabeça, o pescoço e fazer essa movimentação. E o nervo hipoglosso, que é um nervo relacionado à movimentação da língua, tá? E aí com isso a gente tem as outras divisões desses nervos, né, os cervicais, os torácicos, os lombares, os nervos sacrais e coquígenos, que também são separados em 31 pares, né? Todos eles têm origem na medula espinhal. E os nervos raquidianos, né, os nervos espinhais, são nervos mistos que se ramificam ao longo da medula.
e são responsáveis pela inervação de parte da cabeça, do tronco e dos membros superiores. E aí esses nervos são separados em 31 pares, sendo 8 pares dos nervos cervicais, 12 pares dos torácicos, 5 pares dos lombares, 5 pares dos nervos sacrais e 1 par do nervo coquígeno. Tá? Essa é a separação básica do sistema nervoso. Lembrem que qualquer dúvida inerente, qualquer coisa que por vias vocês precisem esclarecer, lembrem de anotar que a gente esclarece na aula ao vivo, tá ok? Então fiquem bem, se cuidem, um beijo e até a próxima aula.